Olá, estamos aqui novamente com aqueles bate-papos com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Dora Encontre e eu acho que vai ser um papo muito importante para quem já faz parte dessa caminhada e para quem está começando agora. Dora, minha querida, bem-vinda de coração. Te Oi, apresenta para essa Suzana. turma toda e vamos lá. Oi, Suzana. Uma alegria estar aqui. Você já tinha me convidado faz tempo, mas eu estava num tratamento de câncer e agora, graças a Deus, estou melhor, estou curada Que e já estou maravilha, na ativa total. Bom, que maravilha. para quem não me conhece, eu sou originalmente jornalista, formada pela Casper Líbero, depois fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em educação na USP. Tenho mais de 40 obras publicadas, entre de minha autoria, organizadora, mediúnica, enfim. Dirijo a editora Comênios desde 1998. Sou coordenadora geral da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e da Universidade Livre Pampédia, que é mantida pela BPE, né? E tenho aí feito um trabalho assim de matar um leão por dia, que a gente não deve falar isso, né? Porque é meio antiecológico, mas enfim, Sim, tadinho dos leões, cuidado mas a gente se entende, a gente te entende. para levar adiante esse projeto, para trabalhar, para escrever, para dar aula, enfim, milhões de coisas. São Sim, muitas atividades e o tempo é curto demais. é verdade. Falta hora no dia, né, querida? Falta hora, É. falta hora. Dora, minha querida, eu quero saber de ti, vindo da tua boquinha, como é que tu sente essa questão toda que está acontecendo? Espíritas progressistas, rompendo bolhas. Conta pra gente, qual é a tua sensação? Bom, em primeiro lugar, eu acho que espírita progressista é um pleonasmo, mas é um pleonasmo que a gente teve que usar, né? E tem que usar. já que Aham. teve, já que houve tantos espíritas que bandearam para o conservadorismo extremo, para a extrema-direita, para o reacionarismo, então a gente teve que adotar demarcar um território, né? Demarcar um território. E que, na verdade, a ideia de espiritismo é uma ideia progressista, está em Kardec. Kardec mesmo falava que ele era progressista. E é claro que, se nós dizemos progressista no século XXI, é um progressista diferente do que era no século XIX, né? Sim, Quase 200 anos, né? 170 anos já se passaram, então o mundo mudou diametralmente, é outro mundo, é outra. Então, o que é hoje progressista talvez não fossem nem temas, muitos dos nossos temas, dos nossos assuntos, nem eram temas no tempo de Kardec, né? sim. E então, quer dizer, mas na verdade nós estamos cumprindo uma recomendação do próprio Kardec, que é nos alinharmos com o progresso da ciência, Uhum. que entendendo que o espiritismo é uma filosofia progressista, mas também progressiva. Qual é a diferença? Progressiva que ela mesma progride, ela mesma tem que ser ajustada aos Sim, tempos novos, né? Então, na verdade, esse momento histórico que nós vivemos de polarização política extrema no Brasil e de avanço da extrema-direita, que foi péssimo, foi um pesadelo, no fundo também teve um benefício de trazer à tona vozes, muitas vozes, que se opuseram, estão se opondo a este extremo conservadorismo que toma conta, que domina o movimento espírita hegemônico, e eu estou satisfeita com o avanço, embora, às vezes, dentro do próprio movimento progressista, hajam dissensões e brigas, etc. sim. Enfim, Isso é o reinado, acontece. é, Isso é mas normal, eu acho até, sabe? Porque são muitas mentes, né, Dora, pensantes. Aí é difícil que não haja algum tipo de embate. é, Isso acontece nos partidos de esquerda também. São também. muito, são muitas mentes. Mas veja, eu acho que o problema principal não são as mentes pensantes, porque eu acho que o embate, a discussão é positivo. Eu acho que o problema são os egos. É, tem Porque muito disso também. quando a gente discute ideias com respeito, tem, né? A gente pode discordar
desde que a gente pertença a um movimento maior que é de oposição à extrema-direita, ao fascismo, ao conservadorismo, etc. Mas o problema é que tem muito ego, né? E eu devo dizer que os egos são todos masculinos, Suzana. É, tem coisas acontecendo. Dora, eu me coloco como uma ponte, na verdade, sabe? Porque eu já recebi pessoas que pensam como eu, que discordam de mim, que pensam totalmente dentro do movimento progressista. E converso, porque eu me coloquei dentro dessa tarefa, de fazer essa comunicação, entende? De ser mesmo uma ponte de dar ouvidos e deixar todo mundo se expressar. Porque a gente já foi tão silenciado, né, Dora? A gente já foi tão dentro dos centros espíritas, nós já fomos tão, não sei se tu passou por isso, de ser, eu fui expulsa de um centro espírita, e Dorinha congelou. Qual é o teu sentimento a respeito do futuro? Não futuro, mas assim, da caminhada do nosso movimento, desse movimento progressista. Olha, eu não sei qual vai ser o futuro, eu também me pergunto a mesma coisa, mas eu acho que algumas rupturas não dá mais para consertar, não dá mais para reatar, né? Porque, assim, eu conto sempre que eu morei 3 vezes na Alemanha, então conheço bem a cultura alemã, estudei muito nazismo, lá vivi 3 vezes em momentos distintos, e eu frequentei escola na Alemanha, lá se fazia propaganda contra o nazismo na escola, enfim. Isso na década de... Agora, o nazismo está crescendo lá também, como está Exato. crescendo em todos os Na lugares. Europa toda, Na Europa toda e no Brasil, E né? no Brasil, nem se fala. Então, quando eu vou estudar um autor qualquer, um músico, um compositor, ou qualquer pessoa, né, que tenha vivido no século XX alemão, a primeira coisa que eu vou ver, essa pessoa, onde estava durante o nazismo? Uhum. Estava lá, estava em silêncio, contestou, fugiu, foi morar em outro lugar, depois voltou, fez parte, o que aconteceu com a pessoa, né? Se a pessoa Sim. aderiu ou ficou pretensamente neutra, para mim acabou, né? Porque com nazista eu não tenho diálogo, né? Por exemplo, vou citar o Heidegger, né? Que todo mundo idolatra, tal. O cara foi empossado na universidade, de uma universidade alemã pelo Hitler, né? Usava o bigodinho da Hitler. Para mim não tem o que falar. Eu não leio Heidegger, não gosto de Heidegger. Pode ter Sim. falado que não tenho, não componho com o nazismo, jamais, né? E assim, eu também acho difícil a gente compor ou fazer qualquer tipo de composição com pessoas do movimento espírita que fizeram propaganda desse governo de extrema-direita, que apoiaram o golpe, que foram negacionistas do ponto de vista científico, o que é uma aberração, né, em relação ao próprio espiritismo, que se pretende, né, acompanhar a ciência, Sim. ter negacionismo científico, enfim. É muito difícil você reatar. Então, eu acho que há uma ruptura aí que não tem como consertar, né? Nem sei se a gente tem que querer consertar também, né? Acho que não. Acho que Enfim, não. Não temos essa vontade. enfim. Mas, agora, entre aqueles que são progressistas, também há, né, dissidências, de brigas, etc. Isso me aborrece bastante, né? Isso me aborrece Sim. bastante, porque não haveria necessidade. A gente pode discordar, mas pode Sim. permanecer no diálogo, né? E eu acho que isso é um problema muito mais de ego do que de ideias, né? É. Muito mais de ego, né? A gente tem que tentar achar um caminho, né, de união, porque eu acho que só com união nesse nosso pequeno movimento, porque somos formiguinhas diante do poderio todo que, né, é institucionalizado, e para a gente conseguir ir um pouquinho mais além, né, Dora? E eu acho, me conta, porque eu sei que tu tem toda uma experiência de mediunidade em casa, e conta isso um pouco para a gente, porque é uma esperança também Ah, sim. de Eu desde continuar em casa.
Desde sempre eu pratiquei mediunidade em casa, porque como a gente morou na Alemanha, lá não tinha centro espírita, não tinha Sim. nada. Mas também Kardec sempre falou que os grupos familiares, a mediunidade pode ser praticada em qualquer lugar, então é preciso tirar esse tabu, né? Uhum. De institucionalização, necessária institucionalização da mediunidade, que acabou atrapalhando o próprio desenvolvimento da mediunidade, né? Porque hoje nós temos uma dificuldade no movimento espírita de praticar mediunidade. Eu tenho um grupo, que é da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que funciona desde 2007, né? Esse grupo, que já se reuniu em casa de um, na casa de outro, em sala emprestada, em sala alugada, tudo isso em São Paulo sempre. Mas eu não moro em São Paulo, eu moro em Bragança Paulista. E agora eu não Sim. estou podendo mais ir, né? Porque desde a pandemia, depois o câncer, depois eu tenho meu pai já idoso, enfim. E o grupo está continuando, mas eu continuo fazendo mediúnicas em casa, na minha casa, né? Ah, que bonito. E até o grupo está fazendo um trabalho agora novo, interessante, que nós publicamos no blog da BPE, depois você coloca o link embaixo, Sim, vou deixar fixado. que é uma experiência interessante, porque está acontecendo na casa de uma dos membros do grupo, uma das fundadoras da BPE, que é a Cláudia Mota, que é minha amiga irmã, e que Sim. estão trabalhando com jovens desencarnados nas ruas de São Paulo, né? Olha E que, só. assim, jovens periféricos, jovens que foram assassinados, e que é um grupo de jovens que está trabalhando, recebendo esses jovens que desencarnaram dessa maneira Nossa, que violenta. trabalho lindo. Então, e aí, na linguagem deles, com poesia, com rap, é uma coisa muito interessante, né? Que coisa E, linda. então, esse trabalho ele está ocorrendo com o meu grupo, embora eu não esteja participando, mas aí eu estou continuando aqui Sim, com outras sim. pessoas, algumas que vêm também, enfim. Mas, assim, a mediunidade é livre, né? Basta ter A gente tem que se virar, exatamente. boas Não tem que achar. intenções, estudar o livro dos médiuns, que eu sempre digo que o livro dos médiuns é um dos livros, é o livro mais, que menos envelheceu do Kardec, Uhum. né? Porque não tem contexto ali, é coisa da mediunidade. A dissecação que Kardec fez da mediunidade, ninguém fez, antes dele nem depois dele, né? Então, eu acho que a gente tem que estudar o livro dos médiuns e praticar a mediunidade, sem medo de ser feliz. Sem medo. Exato, exatamente. Um pouco desse medo que foi plantado nas pessoas foi esse grande movimento institucionalizado que fez isso, porque daí dá um monopólio da mediunidade para dois ou três. Exato. É uma forma de poder, né? Uma forma de poder, né? Exatamente, né? Eles têm a mediunidade, eles são incensados a ser grandes líderes, oradores, não sei mais o quê. Aí o que eles falam é lei, e aí só o que... Aí olha as mensagens ditas mediúnicas que esse pessoal andava publicando. Nossa, Pelo amor de... ainda continua publicando, ainda continua. É coisa, Continuam, é. é coisa muito, um processo de fascinação. Se lemos o livro dos médiuns, Sim, entendemos que é um processo de fascinação, porque são médiuns e dirigentes e partes do movimento que se deixam seduzir por espíritos mistificadores de uma grosseria que contrariam a ciência, que contrariam o bom senso, que contrariam sim, tudo, a civilização, tudo, né? sim. Enfim, então não tenho o que dizer, né? Infelizmente, isso. Agora, você diz do poder do movimento institucionalizado, mas eu acho que esse movimento institucionalizado está perdendo o poder, né? Eu acho. Eu, Tomara, não, eu acho, sabe por quê? tomara. Porque o discurso é tão atrasado, é tão Uhum. desconectado da realidade, Sim, que daqui a pouco não vai ter mais nenhuma ressonância, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que nós estamos fazendo, os espíritas progressistas, em geral, é conectarmos o espiritismo com o século XXI, né? Com as questões que estão aí postas, né? E aí, exato. e os conservadores, o movimento espírita hegemônico, fica
naquela lenga-lenga de sempre, aquela coisa, aquela história toda, Brasil, coração do mundo, Gente do e a céu. Ah. caridade, e aí tal, e não sei o que, enfim, não E tem tudo é umbral, e tudo é trevas, tal. trevas, e é castigo. É muito triste, na verdade, sabe? É Eu, às triste. vezes, até dou umas risadas, assim, que é para poder encarar. Mas eu acho muito triste. Então, mas na medida em que nós avançarmos, como sociedade, que espero que avancemos, né? Como sociedade, uma sociedade mais educada, mais politizada, mais alfabetizada politicamente, né? Então, eu acho que nós, espíritas progressistas, teremos prestado um serviço ao espiritismo de termos colocado de novo o espiritismo no trilho da história, né? Eu acho que é Maravilha. isso. Eu acho Eu que é isso. acho que é isso. Querida, eu podia ficar aqui conversando contigo horas, mas eu sei que tu tem uma agenda pesada. Eu agradeço de coração esse espaço que a gente conseguiu abrir. Tu veio aqui, acredite, as tuas palavras, os teus artigos influenciaram muitas pessoas. E é muito legal que a gente consiga fazer essas pontes, né? Que a gente está precisando de muitas. É. Fica bem, um grande beijo. Te agradeço e quero só convidar todo mundo que está nos vendo. Eu tenho Sim, feito quinzenalmente aquela minha live, O Espírito da Coisa, Kardec para o século XXI, né? isso. Então, na terça-feira nós teremos, terça-feira uma vez a cada 15 dias, né? Sim, No sim. canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, às 20 horas, né? Ok, E aí, quem quiser participar, na hora também pode mandar perguntas, porque é ao vivo, né? legal, E legal. mandar propor temas também e tudo mais, tá bom? Então, um grande Perfeito. abraço, Suzana. Um grande abraço, querida. Fica bem, forte, firme, porque a caminhada ainda é longa. Nós temos muita coisa ainda para fazer. Obrigada, viu? Um grande beijo.